Nós merecemos o inferno, mas Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Dependendo do dia que você está vendo isso, talvez seja um dia depois ou talvez uma semana, não sei. Mas um dia que eu estou gravando é o dia da Páscoa. E nessa data nós falamos um pouco sobre isso, né? A data para nós cristãos, a gente lembra desse dia, aonde ele disse que está consumado, onde Cristo ele se entregou na cruz pelos nossos pecados e no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo assim a morte. Mas hoje nós vamos falar um pouco para entender o porquê que Cristo fez isso. Hoje nós vamos entender sobre o amor e sobre a forma que nós devemos interagir em relação a todas essas coisas. A verdade, né? Com certeza quer saber a verdade. Bem, a verdade é que, como eu disse, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. Eu costumo dizer, né, quem me conhece e tal, eu já participou de uma reunião minha ou me viu, sabe que eu costumo muito usar uma ilustração que é mais ou menos assim, que é como nós estivéssemos no corredor da morte, porque nós cometemos um crime capital. E aí no crime capital, nossa punição, nosso castigo seria a pena de morte. E em relação a isso, era a nossa realidade, né? Nós fomos sentenciados a esse castigo. E então, nós estávamos no caminho do corredor da morte, mas Cristo mudou isso, né? Aí você pensa um pouco comigo. Imagina agora um juiz aqui na Terra. Então, você pensou, né? Aí você pensa agora no crime, nos piores crimes, nos crimes mais hediondos, mais terríveis que alguém pode cometer. Então agora você tá lá com essa pessoa, está sendo julgada. Me responda. Se essa pessoa que está sendo julgada, esse criminoso, ele dissesse que se arrepende e pedisse desculpa, e aí o juiz simplesmente dissesse: beleza, tá perdoado, tá inocentado e você não vai cumprir mais nenhuma sentença, você foi totalmente absolvido. Isso seria justo? Bem, certamente não. Certamente seria muito injusto com a família de todos aqueles que sofreram as perdas que sofreram, que foram de alguma forma privados e que sofreram algum tipo de mal devido à ação desse homem, desse criminoso, que fez sim algo que era punível, algo que era passível de punição. Então, então a grande questão é: por que então Cristo morreu? Bem, essa pessoa, esse criminoso que nós demos o exemplo, né, de ter cometido esse crime tão terrível e que não seria justo um juiz simplesmente perdoar, sou eu e você. E Deus, o cristianismo ele é incrível por causa disso, porque Deus é tão justo que a forma como que Deus fez para justificar, nos justificar, foi pagando o preço. Foi enviando o seu filho para isso. Ele não simplesmente chegou e absorveu. Ele pagou um preço. Aí ele fez algo que só ele poderia fazer. E aí, o ser mais puro e perfeito e inocente morreu no lugar de nós, pecadores, assassinos, adúlteros e pessoas corrompidas. Uma coisa que eu costumo dizer é que nós éramos Barrabás. O povo escolheu soltar Barrabás no lugar de soltar Cristo. E Deus, ele fez com que Cristo viesse à Terra para cumprir o propósito dele, para mostrar a glória dele e para salvar nós, os Barrabás. Talvez você pense, mas por que seria necessário isso, né? Bem, você imagina, por exemplo, uma situação: se você cuspir na cara de alguém na rua, isso tem consequências, certo? Agora imagina se você cuspir na cara do presidente. Ou se você cuspir na cara de um imperador dos séculos antigos, dos séculos passados. Ou será, ou um outro exemplo, se você cuspisse na cara de qualquer um ditador da modernidade. Eu acho que eu não preciso nem dizer o que aconteceria com você, certo?
Então, aí está o ponto. Essas pessoas todas que eu citei são imperfeitas. São falhas e já erraram. Mas Deus, ele é perfeito. É o único santo. É o único que não existe mal algum. Ele é o único que é justo juiz de tudo de forma plena e profunda. O único ser perfeito e santo. De verdade. Santo, santo, santo. Na Bíblia é repetido assim. E quando se repete uma palavra, muitas vezes no sentido de enfatizar também. Então, esse Deus tão maravilhoso e perfeito. Quando nós agimos da forma que nós agimos, nós na verdade estamos fazendo muitas vezes pior do que cuspir na cara de Deus. Então, como eu disse, né? Se a gente cuspir na cara de uma pessoa na rua, tem consequências. Mas se a gente cuspir numa grande autoridade, as consequências geralmente são muito piores. E no caso de Deus, Deus é um ser perfeito. E isso então seria uma ofensa gigante contra o Criador de todas as coisas. E o próprio Deus, ele diz assim: jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Ou seja, a gente tem um justo juiz, alguém que sabe todas as coisas, alguém que conhece o coração de todas as pessoas, capaz de julgar de forma não parcial, de forma imparcial, alguém que julga de forma correta, capaz de analisar e conferir e de entender e compreender as coisas de uma forma que foge da nossa compreensão humana. E esse ser, que é o justo juiz, que literalmente tudo que há de bom no mundo só há por causa dele, porque sem ele não existiria a bondade. Esse Deus que nós estamos falando. E é esse Deus que nós constantemente desrespeitamos. E eu introduzi tudo isso para que a gente entendesse que nós merecíamos o inferno, que nós éramos Barrabás, mas Cristo tomou a cruz que pertencia a nós. Ele foi humilhado, foi chicoteado. Tem ideia do que você parar para imaginar que Deus sangrou? Que a criação dele o feriu? Feriu seu filho? Cuspiu nele? Zombou ele? Zombou dele, né? Imagine um grande imperador da época antiga. Você conseguiria imaginar um grande imperador da época antiga saindo do seu palácio de ouro, repleto das mais ricas joias, seu palácio enorme, e indo para o lugar mais distante do seu reino, para a pior terra, para a terra mais simples, na casa mais simples, da pessoa mais simples, e chegar nessa pessoa e nos pés sujos daquela pessoa, ele se ajoelhar e beijar? Foi algo maior do que isso. O que Deus fez quando enviou o seu Filho aqui na terra. Quando o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. Emanuel significa Deus conosco. Então, olha a grandiosidade desse nosso Deus. Olha a obra de redenção que ele fez. Olha o tamanho desse amor que ele demonstrou. E olha esse caráter e esse coração que ele também demonstrou. E quando nós falamos sobre tudo isso, né, o batismo ele se torna muito importante. Porque o batismo é a morte desse velho homem nosso. É nós, pela fé, entendermos isso e recebermos essa dádiva de podermos morrer com Cristo e renascer uma nova vida com Ele. E da mesma forma que nós morremos com Cristo, nós também viveremos com Ele. Ou seja, essa nova vida que Ele nos permite ter, graças a Ele, nos livrando do que nós merecíamos, que é o salário da morte, que é o salário do pecado, que é o salário em morte, que é a morte. O salário do pecado, ele é a morte. Isso está na Bíblia e você já deve conhecer. Então, olhe para isso. Nós podemos ler lá em João
3, do 14 em diante. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, numa estaca também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Sem Deus nós já estamos condenados. Sem Cristo nós já estamos condenados. Nas Escrituras também vai dizer, você pode encontrar isso em outros vídeos eu falando, mas o melhor dos nossos atos de bondade é comparado a trapos de imundície. E uma das coisas que o trapo de imundície possivelmente era naquela época, era as faixas, as ataduras que você enrolava nas feridas de pessoas leprosas. Então, essas ataduras sujas é o que é comparado o melhor dos atos. O ato mais nobre que você imaginar é comparado a isso. Então, nós podemos claramente entender que a nossa salvação ela só pode vir por meio de Cristo. E essa é a verdade. Quando Cristo ele diz lá, o que está escrito em João também, no João 14, 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra salvação, não existe outro meio de ser salvo, além de conhecer a Cristo, de entregar a vida para Ele, de nascer de novo. O nosso batismo, ele representa isso. A morte do velho homem e o nascer do novo homem em Cristo, pela fé. É um testemunho disso, de entendermos isso. A obra redentora de Cristo, de que nós estávamos mortos e perdidos no mundo, mas o próprio Deus resolveu vir e se fazer homem para salvar a humanidade. Lá em Timóteo, o apóstolo Paulo instrui Timóteo dizendo o seguinte: instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Uma vez eu postei no meu story em relação a isso, sobre a verdade deve ser dita sempre, mas sempre em amor. Porque nessa esperança da que a pessoa seja tocada por Deus e possa se arrepender e conhecer a Deus. Ela deve ser dita dessa forma com amor, porque a gente deve reconhecer e lembrar que sem Deus nada somos. E da mesma forma, aquela pessoa precisa de Deus, nós também precisamos. A pessoa talvez cometa um pecado que eu não cometo, ou que eu nunca cometi, ou de uma forma diferente. Mas a Bíblia diz, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, mesmo que talvez você não faça exatamente a mesma coisa que o seu irmão, muito provavelmente você fez outra, ou ainda faz outra coisa. E nós carecemos dessa mesma graça. Claro que, à medida que nós caminhamos com Cristo, nós não vivemos mais na lama do pecado, Se a gente... É como a ideia da ovelha e do porco, e um dia eu vou fazer uma mensagem sobre isso. A ovelha, o porco quando ele cai na lama, ele rola e brinca. A ovelha, quando ela cai na lama, ela desesperadamente quer sair. Então, que nós sejamos como ovelhas. E que nós tenhamos sempre em mente isso. Que o Espírito Santo venha dar frutos em nós, de arrependimento e de mudança de vida. Que nós viemos nascer de novo e viver uma vida santa que glorifique a Deus. Que nós viemos buscar conhecer a Ele. Pois tem uma historinha que eu gostaria de contar. E ela é mais ou menos assim, ó. Ela conta a história de um homem que viajava pela Síria.
e viu, né, um pastor que levava todo dia alimento para uma ovelha com a pata quebrada. E aí, questionando o pastor chegou a dizer que foi ele quem quebrou a pata daquela ovelha. E o homem, né, ficou confuso, mas aí o pastor então explicou que aquela ovelha era uma ovelha rebelde e ela sempre se afastava do rebanho. Então ele precisou ir até ela, pois ela sempre fugia dele. E aí nisso então ele precisou quebrar a pata dela, para que dessa forma ele pudesse cuidar dela todo dia, alimentá-la e cuidar dela. Dessa forma ela ia entender que ele é o pastor dela, ia gerar confiança. E quando isso acontecesse, ela iria respeitá-lo no caminho que ele conduzir, ela e o rebanho, não mais se desgarrando e gerando mais problemas para ela mesma. E eu acho essa história muito legal, porque eu me identifiquei. Porque eu era essa ovelha e eu precisei ter uma pata quebrada para conseguir conhecer a Deus e me aproximar dele. Eu sinceramente eu espero que você não precise ter uma pata quebrada para isso. Mas se aconteceu, eu espero que pelo menos o Senhor toque você e que você venha de fato conhecer o seu Criador, buscar conhecê-lo de verdade. Porque quando você conhecer, quando o Senhor conhecer, e a senhora também, né, claro, você com certeza não será a mesma pessoa. Então, não perca tempo. Busque conhecer verdadeiramente esse Deus que é tão incrível. Porque você se impressionará e descobrirá que o como ele é. E eu me apaixonei por ele. Ele foi o meu primeiro amor, o meu primeiro grande amor. E como ele não há nenhum outro. Eu costumo dizer que eu sou fã de Deus. E tem até um vídeo sobre isso. O Deus que eu sou fascinado. Me tornei fã de Deus e admiro muito ele. Ele é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Eu gosto de me comparar com uma criança, que quando é pequenininha enxerga o pai como um super-herói. É assim que eu enxergo Deus. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa. Nós fomos privilegiados. E a Páscoa é sobre essa passagem. Sobre o Filho do Homem, sobre o Filho de Deus, que veio e sofreu em nosso lugar. Morreu e pagou aquilo que nós deveríamos pagar. Se humilhou e foi zombado. Mas no terceiro dia, ressuscitou. E hoje, nós estamos aqui graças a ele. E um dia ele voltará. E todo joelho se dobrará e confessará que Cristo é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. E não há outro, pois o nome dele está acima de todos os nomes. Você pode conhecer um pouco melhor o meu testemunho, a história do porquê eu também sou conhecido como Matias, né? Sou Leandro, conhecido como Matias. E também meu testemunho de conversão completo, acessando alguns vídeos que estão aparecendo por aí. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E comente aí embaixo alguma dúvida, algum questionamento, o que essa palavra falou com você. Eu vou estar recomendando vídeos caso vocês façam dúvidas. E também, até mesmo sugestão de vídeos são bem-vindas. E eu espero vocês no próximo vídeo. Que a graça e a misericórdia de Cristo estejam sempre conosco, nos guiando e nos conduzindo, não só hoje, mas todo sempre, em toda a plenitude do saber de Deus, para que nós possamos conhecer o íntimo do seu coração e nos tornarmos pessoas melhores, servos melhores e, de fato, cristãos, pequenos cristos. Até a próxima. Fiquem com Deus e amém.